O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como eram as monarquias na Mesopotâmia e no Egito e como essas influenciaram a monarquia de Israel. Inicialmente, vamos definir o que significa Mashiach. O nome Mashiach, ele vem do hebraico, que em grego é traduzido como Christus, em latim Unctus e em português Messias. O significado literal é ungido. Né? O ato de ungir uma pessoa significa autorizar essa pessoa ao desempenho de uma determinada função ou status dentro da sociedade. O ato de ungir uma pessoa constituía em derramar óleo sagrado sobre sua cabeça por uma pessoa que tinha o poder para isso, normalmente um sacerdote, e a partir disso essa pessoa estava apta a executar determinada função dentro da sociedade. Esse é um costume muito antigo, ele é um costume dos povos antigos do Oriente Médio, muito antes dos tempos bíblicos, e também era adotado por gregos e romanos. Os povos da antiguidade, eles se constituíam através de instituições. Essas instituições eram principalmente política e religião e estavam intimamente ligadas. A política e a religião eram interdependentes, inseparáveis, binária e executado pela mesma pessoa. Os dois poderes, política e religião, eram representados por pessoas ungidas para tal. As pessoas designadas para exercer esses cargos eram o rei, o sacerdote, o profeta, o juiz. O rei poderia exercer a função de sacerdote e juiz. O sacerdote poderia exercer a função divina e de juiz. O profeta estava mais ligado ao aspecto divino. E, finalmente, o juiz. O rei é que tinha o poder político. E nas culturas antigas, sempre referiam ao rei como divino. Há um vínculo entre o rei e o sacerdote em relação ao sagrado. O rei sustenta a identidade do povo. Ele tem o poder político, ele representa a identidade do povo e ele tem o poder divino. O sacerdote, ele era o representante do rei nas grandes festas, em tudo que era sagrado, e ele tinha a obrigação de manter a boa relação do povo com os deuses. O rei é que o escolhia. Na Mesopotâmia, os grandes impérios e culturas se sucederam, na Suméria, Babilônia e Assíria. Apesar das grandes diferenças históricas e culturais, sempre tiveram um aspecto em comum. Os soberanos governavam pela autoridade expressa pelos deuses, a autoridade divina. Não eram necessariamente divinizados. Eles deveriam criar uma terra próspera e bem administrada. Eram vistos como representantes dos deuses. No Egito, sim, os reis eram divindades. O rei era um presente dos céus, era a encarnação da própria divindade, tido como pastor da justiça, e a sua obrigação era implantar o direito e a justiça na terra. Os povos da Mesopotâmia acreditavam que a realeza, enquanto instituição, era de origem divina, o cargo, não a pessoa, e não viam o rei como um Deus encarnado, mas como um mortal encarregado do fardo divino. Suas principais obrigações eram justiça, ordem, paz, proteger os mais fracos e garantir a prosperidade do povo. A religião no poder ela é expressa por três vertentes principais: a legitimação do poder real, a definição da missão do rei e a limitação do poder. A legitimação do poder real é dada pela aprovação divina e pelo seu modo de estabelecer o direito e justiça junto ao povo. A definição da missão do rei é dada pela vontade dos deuses, a representação do povo junto aos deuses e a boa administração do reino. A limitação do poder dos reis era dada. O rei não tinha o poder absoluto.
Ele estava sujeito às estruturas comunais que eram dadas por assembleias, pela elite palaciana e pelos conselhos das cidades. E existiam punições previstas caso o rei errasse. A ideologia real nos países da Mesopotâmia era dada basicamente pelo estabelecimento de direito e justiça, que eram dados pelas palavras Kitum e Mishahum. O termo Kitum significa se tornar estado sólido e pode ser traduzido como verdade, lealdade, justiça, correção e equilíbrio, indicando a responsabilidade do rei pela manutenção da ordem social. O termo Mishahum pode ser traduzido como direito, retilíneo, seria interpretado como justiça. Isso aí vem o nome que é muito comum dizendo que o rei é o rei da justiça. Esses termos foram introduzidos na teologia real de Israel como Tzedakah, justiça social, e Mishpat, que seria direito. A monarquia em Israel, quando Israel entrou em Canaã, ele tinha um sistema tribal que não tinha governo central, era formado por comunidades independentes, dirigida por anciões através de seus tribunais. Não existiam leis escritas, só jurisprudência, que os anciões e os juízes estudavam e resolviam os casos específicos, adaptando os princípios éticos da lei de acordo com o momento. Eles estabeleceram regras familiares aplicadas ao sedentarismo. Nessa época, na entrada de Canaã, as tribos sofriam muitos ataques dos seus vizinhos, principalmente dos filisteus, e também de outras tribos da região, e também tinham conflitos entre si. Por volta de 1050 antes da Era Comum, a situação fica muito crítica. Os filisteus derrotam e massacram Israel, tomam a Arca da Aliança, destroem o santuário de Siló, e diante da possibilidade de serem como as outras nações, a Assembleia das Tribos é reunida em Ramá e pede ao profeta Samuel para colocar um rei de Israel. O primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 20, descreve o pedido dos anciões para colocar um rei em Israel. Eles pedem um rei por causa da corrupção dos juízes, no versículo 3, o exercício da justiça como nas demais nações. Expressa a rejeição ao reinado exclusivo do Eterno. E o Eterno, do versículo 7 a 10, o Eterno os adverte sobre os costumes do rei que vai reinar sobre ele, sobre todas as dificuldades que poderiam aparecer daí em diante. E também pedem para ativar as guerras de conquista. Quando Israel pede para ter um rei como as outras nações, o motivo era para ter alguém que exercesse o direito de justiça, o direito e a justiça como nos seus vizinhos. Não poderia ser um rei concebido como descendente de Deus ou encarnação da divindade. Israel propunha um rei humano para exercer o direito e a justiça. A função principal do rei ia ser o juiz das causas das categorias menos favorecidas, pobres, viúvas e órfãos. Igualmente as monarquias do Oriente Médio. O poder não era absoluto, o que a diferenciava da demais monarquias do Oriente Médio. Não tinha poder legislativo, uma vez que a lei já estava dada pelo Eterno. Em termos atuais, competia ao rei, além do poder executivo, judiciário com a aplicação da lei de acordo com a vontade do Eterno. O surgimento da monarquia em Israel acontece tardiamente e não acontece sem restrições ou críticas, que vão aumentando na medida que o rei esquece de suas cláusulas contratuais em relação ao povo, principalmente de julgar e conduzir a guerra. Isso está descrito em Samuel, capítulo 8, 1 a 22, 10, 18 a 25 e 12 a 15. A centralização do poder com o sistema monárquico e aumenta o abuso de privilégios distanciam as pessoas do rei,
da realidade do seu próprio povo, sobretudo nas classes camponesas menos favorecidas. Temos que lembrar que o rei, a corte, o templo, nada produziam. Quem produzia e gerava riqueza eram os camponeses. Um sistema tribal permitia melhor equilíbrio social, menos concentração de terra e de renda, e a condução das tribos cabia a líderes carismáticos, chamados juízes. A aplicação da justiça cabia a quem de direito exercia o poder, que eram os anciões, chefes e sacerdotes. Como rei, isso se torna a distância máxima como rei, ele se torna a distância máxima de aplicação da justiça. Seu cargo garante ser o protetor das relações comunitárias dentro. Na Torá e no Taná, existem inúmeros versículos sobre os reis, distribuídos ao longo de toda a obra. Existem observações sobre a descrição, comportamento, comentários, função, regras, crítica, punições, etc. E é isso que nós vamos mostrar aqui nesse trabalho. Como que eram descritos na Torá e na Taná as obrigações e os deveres dos reis. Após o pedido do povo ao profeta Samuel para colocar um rei em Israel, Samuel recebe a mensagem do Eterno, primeiro contestando a colocação de um rei, e depois ele dá ouvidos à sua voz e dá-lhes um rei. Bom, o que Saul faz? Ele vai à terra de Benjamim, a qual ungirá por príncipes o eleito ao rei, que era Saul, primeiro rei de Israel. Aliança com o Eterno. A transição de Saul para Davi e desse para Salomão marca um rápido distanciamento do ideal tribal de distribuição de justiça, para o esquecimento da aliança expressa com o Eterno. Os demais reis que surgem posteriormente, a maioria fracassa na aplicação da justiça, principalmente aos mais fracos. Como bem ilustrado, o rei Acabe, que suborna um julgamento para assassinar um camponês e tomar a sua vinha. Com a evolução da monarquia e as decepções com os reis, surge uma nova ideologia real, que concentra o poder do rei, a imitação das cortes vizinhas, sobretudo dos faraós do Egito, evolui e se impõe nos reinos de Israel e Judá. E é descrito na Bíblia, no Salmo, sobre o rei. Diante do fracasso da monarquia histórica, projeta-se um rei ideal, com traços messiânicos, que será o ideal para estabelecer justiça e o direito num reino de paz. Isso está relatado em Salmos, capítulo 2, de 7 a 10, onde ele fala que vai corrigir os juízes da terra, esse novo rei, né? Salmos 45, de 7 e 8, que diz que esse novo rei irá governar com um cetro de retidão e ama a justiça. Em Salmos 72, 12 a 13, ele irá governar para os pobres, fracos e indigentes. Em Salmos 110, e ficará à direita de Deus para ajudar as nações. Isaías 11:4 destaca a descrição do rei ideal, descendente da casa de Davi, que julgará os fracos com justiça, com equidade e pronunciará sentença em favor dos pobres. Em Jeremias 22:3 diz: praticai o direito e a justiça, arrancai o explorado da mão do opressor. Não oprimas o estrangeiro, o órfão ou viúva, e não violentes, e não derramarais sangue inocente. Então, esse rei messiânico, esse rei ideal, é um agente da justiça e direito. O rei como juiz. A discussão sobre a origem da sabedoria do Oriente Médio antigo, principalmente Israel, é histórica. Na mesma corrente especulativa, discute-se a origem dos provérbios. Existem teorias sobre sua origem, dos provérbios referentes ao rei, que foram criados dentro do ambiente do palácio, e outras que são originadas de forma espontânea, anônima e popular. Em geral, constituem críticas ao rei, exatamente por não cumprirem
sua função de fazer justiça aos pobres, viúvas e órfãos, assim como transmite máximas sobre o comportamento do rei em relação aos seus súditos e em relação ao Eterno, e menciona apenas os reis Salomão, Ezequias e Lemuel. A obrigação do rei, como já foi colocado, é manter a justiça e direito, observar os pobres, viúvas e órfãos. Ele não tem poder absoluto e ele executa ele faz o poder judiciário. As principais funções do rei de Israel com relação à justiça, ele é tido como guardião da justiça. Ele tem que proteger os pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros e indigentes. Isso está relatado detalhadamente no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 4 a 20, e em Êxodos 22, de 21 a 24, Êxodo 23, 6, do Deuteronômio. Existem inúmeras citações quanto à função do rei com relação ao ser o guardião da justiça. Deuteronômio 10, 14, 28 a 29, 16, 11 a 14, 18, etc. Como era escolhido um rei em Israel? O rei em Israel ele era escolhido de acordo com a lei divina escrita em Deuteronômio 17, 14 a 20. Um rei, como em todas as outras nações, o rei que o Eterno escolher, ele não pode ser um estranho, ele não deve multiplicar para si cavalos, mulheres, não deve permitir a volta ao Egito, ele tem que ter 2 cópias da Torá. Ele tem que fazer 2 cópias da Torá e a terá consigo e a lerá todos os dias. Ele tem que aprender a temer o Eterno e não desvia dos mandamentos nem para a direita nem para a esquerda. Bom, a gente percebe que os reis não fizeram exatamente isso que está escrito em Deuteronômio, né? O livro dos profetas são ainda mais decisivos em relação ao rei, com relação à prática da justiça, e a denúncia mais veemente contra os desmandos às classes desfavorecidas. Isaías 1,17: Aprendei o bem, buscar a justiça através do alívio aos oprimidos, agir com justiça com os órfãos, defendeis a causa da viúva. Jeremias 22, capítulo 22, versículo 3, fala em praticar justiça, não prejudicais o estrangeiro, o órfão e o viúvo, não derramais sangue inocente. Amós, capítulo 2, versículos 6 a 8, fala das ações de corrupção. Por exemplo, vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sapatos, cobiçam até o pó da terra. Bebem na casa do Eterno vinho confiscado daqueles que foram injustamente multados. Ele fala das punições do Eterno sobre essas transgressões. Miqueias 3, de 9 a 10, diz: Escuta isto, ó chefe da casa de Jacó, e dirigentes da casa de Israel, que odeiam a justiça e pervertem a retidão, juízes que emitem sentenças por suborno, sacerdotes que ensinam pela paga, profeta que adivinha por dinheiro, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o templo um amontoado de pedras. Em Salmos também existem muitas citações com relação à justiça para os pobres e a viúva. Isso está em Salmos 82 e 94, respectivamente. O livro de Provérbios afirma que o Eterno é o único rei de Israel. Os reis devem representá-lo para cumprir com sua lei, que a essência da lei é a prática da justiça, a defesa dos pobres, viúvas e órfãos. O Eterno, na qualidade de único rei de Israel, consegue a função de governo aos reis terrenos. Aos reis compete deixar-se guiar pela lei e praticá-la de acordo com a vontade divina. O Provérbio 21, capítulo 21, versículo 1, fala: O coração do rei está nas mãos do Eterno, como torrentes de água que ele direciona para onde quer. O versículo 2: Todos os caminhos do homem lhe parecem apropriados.
aos seus próprios olhos, mas o Eterno avalia a inclinação de seu coração. A metáfora dos canais de água, que são tão preciosos no Oriente Médio, indica a docilidade do coração do rei na mão do Eterno. E existem mais provérbios que dizem sobre a prática da justiça e do direito aos reis. Provérbio 2:21 fala da glória do Eterno, a glória dos reis. Provérbio capítulo 15, versículo 25, defesa da viúva. Provérbio 22, versículo 28, respeito dos limites da propriedade. Provérbio 23, 10 e 11, defesa dos órfãos. E assim sucessivamente. Tem muito mais provérbio que vai falar da retidão dos reis. Diversos provérbios enfatizam a função do rei na prática da justiça e defesa dos pobres, viúva e dos órfãos. A sensibilidade e a preocupação pela justiça social era um meio de apreciar e qualificar a ação do governo de um rei, já que nesse campo o governante devia demonstrar a sua estatura de verdadeiro líder do povo. Existe uma coleção de provérbios, como eu já mencionei anteriormente, que fazem uma espécie de coleção sobre a função do rei relativa à prática da justiça, né? Então, além dos que eu citei, tem o provérbio 16, versículo 10 a 15, e para a prática da justiça, também o provérbio capítulo 16, versículo 15. De acordo com o livro de Provérbios, cabe a todos evitar o mal. Aos olhos dos demais, ao rei é mais difícil, por esse assume o papel divino de protetor da justiça e não irá agradar a todos. O provérbio 20, versículo 1 a 30, destaca o que assegura a preservação do trono através de regra da aplicação da justiça, que é feita através de Hesed e Emet, amor e verdade, o que descreve a relação do Eterno com o nosso povo. Se tudo isso for bem feito, a gente vai ter condições para um julgamento justo. Em Provérbios 31, temos o ensinamento da mãe de Lemuel, a instrução ao jovem e inexperiente rei, que é estrangeiro e vem de fora de Israel. A mãe ensina ao filho como deve ser o comportamento e o desempenho de um rei. Esse provérbio é muito importante porque mostra a importância da mãe no ensinamento da educação de um futuro rei, de um rei ainda jovem e inexperiente. Bom, o que a gente pode concluir desse relato? Primeiro, Israel tem uma influência muito grande dos povos vizinhos, os povos da Mesopotâmia e do Egito. A cultura de Israel ela é impregnada da cultura, um pouco da cultura desses povos. Na introdução da monarquia em Israel, também foi baseada na cultura dos povos que já tinham uma monarquia presente, com exceções do rei não ser uma divindade, não ter poder absoluto, de um rei que deveria de seguir as regras que já foram definidas por Eterno. Essas são as diferenças. Agora, a gente vê no texto, né, no que está escrito em Provérbios, Salmos e nos profetas em relação ao rei, a aplicação do direito e da justiça. Se eles tivessem feito aquilo de acordo com o que está escrito, o mundo seria diferente. O rei da justiça, o rei do direito e da justiça, qual que é a razão da gente falar tanto em justiça social? A razão de proteger os pobres, as viúvas, os órfãos, o estrangeiro e o indigente, basicamente é para tornar um mundo melhor, para reduzir o abismo entre os mais ricos e mais pobres, dando oportunidade a todos, né? De modo geral. Eu acho que essa que é a ideia
do rei da justiça, né? Do rei que tem que cuidar do direito e justiça para o seu povo. Com relação ao rei messiânico, né? Se você analisar bem o que está escrito na Tanai, na Torá, não pode existir um rei messiânico. O que vai existir é um rei ideal. O que é o rei ideal? É o rei que faça tudo de acordo com aquilo que já foi determinado pelo Eterno. Aí sim a gente vai ter uma era messiânica, a gente vai ter um mundo melhor. Mas os princípios já estão colocados. Outra coisa que a gente também tem que ter em mente, que esses princípios que foram colocados, essas máximas que estão colocadas na Torá e na Taná, elas são extremamente antigas, contudo, elas são extremamente atuais, elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia sem nenhum problema. Então, essa eu acho que é a ideia, concluindo, acho que essa que é a ideia que eu queria passar para vocês. Meu muito obrigado a todos.